Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de hepatotoxicidade, tá bom? Sobrecarga hepática, lesão hepática com relação a esteroides anabólicos. Bom, a primeira coisa a se falar é que no âmbito terapêutico, alguns esteroides foram detectados como sendo potencialmente hepatotóxicos. Quais são esses esteroides? Preferencialmente os esteroides de uso oral, porque toda medicação oral ela sofre o que a gente chama de efeito de primeira passagem. Então, tudo que você ingere vai cair lá no seu sistema digestivo, ele vai ser absorvido e vai ir direto para o fígado. E na hora que ele vai para o fígado, parte dessa substância já é metabolizada. Então, alguns compostos sobrecarregam mais, alguns compostos sobrecarregam menos. O fígado, nessa história de você ingerir, ele cair no seu sistema digestivo, passar pelo filtro do fígado antes de cair na circulação, tá bom? Então, os esteroides 17-alfa-alquilados, tá bom? Que é uma alquilação que sofre para conferir propriedade oral. Por exemplo, podemos citar aí dois esteroides bastante comuns aí, né? A oximetolona, dois não, até mais, né? A oxandrolona, estanozolol, tá? O próprio dianabol. Então, esses medicamentos tendem a ser mais hepatotóxicos. Só que no âmbito terapêutico, isso não é tão verdade assim, porque as doses o quê? São menores, tá? Então, por exemplo, tem trabalho desses esteroides todos que eu falei aí, do hemogenin, do dianabol, né, do estano e da oxa, os apelidos carinhosos, né? Então, a oxandrolona tem trabalhos muito interessantes com hepatopatia alcoólica. O que é isso, né? É um indivíduo que tem problemas hepáticos devido ao álcool. Utilizando 80 mg de oxandrolona oral por dia, sem alterações importantes da função hepática, sem piora de função hepática, tá bom? Justamente porque esses pacientes apresentam um catabolismo aumentado, eles apresentam perda de massa muscular muito grande, tá? Então eles entram em catabolismo, então como efeitos anticatabólicos, a oxandrolona até em dosagens mesmo altas, para quem já tem um comprometimento hepático, já foi utilizado, tá? É claro, né? Mas como eu sempre digo, não existe 100% de segurança em qualquer que seja a medicação, qualquer que seja o objetivo, tá? Beleza. Bom, com relação ao esteroide usado no mundão, né, no mundão afora, que a galera usa bastante, os esteroides orais tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque conforme você vai aumentando muito a dose, potencialmente, apesar do terapêutico não demonstrar tudo isso, desses esteroides que eu falei, a oxandrolona é o mais seguro deles, tá bom? Do ponto de vista hepático, tá? É o que jamais foi estudado até então. Em termos de segurança e eficácia, a oxandrolona já foi bastante estudada, tá? Desde 1960 ela é estudada. Outros esteroides também, mas talvez em volumes e qualidade de publicação a oxandrolona realmente seja o melhor. Então, por exemplo, a metiltestosterona, a oximetolona, o estanozolol, eles têm um comprometimento hepático que é maior do que a oxandrolona quando a gente observa no âmbito terapêutico, tá? Bom, mas vamos voltar lá pro mundão. Mundão, galera, chapa um monte, né? Usa o hemogenin aí, por exemplo, como se fosse tic-tac, né? Então, na verdade, tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Então, foi feito um trabalho bem interessante, há uns 18, 20 anos atrás, mais ou menos, lá pro ano 2000, que eles recrutaram médicos do esporte, médicos de família, para ver se eles tinham a capacidade de detectar o que era uma lesão muscular decorrente do treinamento de força, então a contração excêntrica, né, tem lesões de fibras musculares. Então, e essa lesão de fibras musculares tende a aumentar algumas enzimas hepáticas, tá? Então, se eles sabiam diferenciar o que era isso, que era um efeito do treino, por exemplo, da lesão muscular, e que era um efeito de uma sobrecarga hepática do esteroide anabólico, o que eles fizeram? De uma forma bem inteligente, eles inventaram um caso de um bodybuilder de 28 anos, que treinava já há uns 4 anos, se eu não me engano, e aí, além de treinar, ele estava usando esteroide, tá? E eles pegaram o exame, montaram, na verdade ele treinava e usava esteroide há 4 anos. E aí eles montaram um exame fictício, tá? Que tinha alteração da CK, que é a creatinoquinase, que é uma enzima que detecta a lesão muscular, TGO e TGP, que são duas enzimas hepáticas, e DHL. Então isso, que é a desidrogenase lática, isso estava alterado. Então eles queriam ver a capacidade do povo julgar
o que era lesão hepática, o que não era lesão hepática, tá bom? E a alteração das enzimas, TGO e TGP, estavam o dobro, tá? Do que devia. Não estava 10 vezes maior, mas estava aí praticamente o dobro, praticamente 2 vezes só a concentração que deveria. Então, das pessoas, isso foi enviado por questionário, né? Das pessoas que responderam, 63% dos médicos, ou seja, a maioria dos médicos, deu como diagnóstico primário lesão hepática, né? Mesmo com marcadores mais sensíveis, como por exemplo a gama-GT, gama-glutamiltransferase, que é um marcador mais sensível de dano hepático. A gama-GT estava normal, só a TGO e TGP estavam aumentadas. E mesmo na presença de uma CK da creatinoquinase aumentada, denotando que teve uma lesão de membrana muscular, tá bom? E, pasmem, metade dos médicos avaliados, perto aí de mais de 50%, quem deu o diagnóstico primário foi 63%. E 56% dos médicos sequer mencionaram lesão muscular como potencial diagnóstico, tá bom? Então, o que eles observam realmente é isso, né? Que falta aí talvez um conhecimento das adaptações, por exemplo, decorrentes do exercício, né? E que podem ser mascaradas. Então, dá um treinão de pernas federal e na sexta ou no sábado e colher exame na segunda-feira de manhã, ou treinou na sexta, colheu no sábado, ou treinou no domingo e acabou colhendo o exame na segunda, esse exame pode vir alterado se eventualmente ele não tiver tido uma lesão muscular mais extensa, tá bom? Então, TGO e TGP podem vir aumentado e a gama-GT geralmente está dentro do normal, traduzindo que não tem o dano hepático, tá bom? Então, não só esse, mas outros trabalhos também compararam. Então, quem treinava e usava esteroide com controles saudáveis, sem exercício, e paciente com hepatite, tá bom? Com doença hepática. Então, foram diferentes. Então, os controles saudáveis tinham as enzimas mais baixas. Quem treinava TGO e TGP podia ser um pouco mais aumentada. Quem usava esteroide tinha um pouquinho mais aumentada, porque além da lesão muscular, ainda tem a potencial sobrecarga hepática, mas de novo, todos eles, a gama-GT estava normal, tá bom? Tanto do usuário de esteroide, quanto do que treinava e não usava esteroide, tanto quanto dos controles saudáveis. E só o paciente com hepatite mesmo, tá? Tinha alteração. E não tinha alteração só do gama-GT, ele tinha alteração das bilirrubinas também, da DHL, tá bom? Dessas enzimas que foram alteradas. Então, para avaliar dano hepático, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque essas coisas eventualmente podem confundir, tá? Então, é isso. Muito cuidado com o esteroide oral, né? E, de novo, né, nesse vídeo, de forma nenhuma eu tô falando que o esteroide não causa lesão hepática, porque a galera toma de monte, né? Então, por exemplo, uma dose terapêutica de oxandrolona que varia geralmente de 2,5 miligramas até uns 20 miligramas, vamos dizer assim, o pessoal usa 80, o pessoal usa 100. É claro, tem esses trabalhos específicos que eu falei para catabolismo, para paciente com HIV tem bastante, né? Para paciente com caquexia também tem bastante, que usam até doses mais elevadas, né? Então usam aí talvez acima de 20 miligramas, mas no geral aí talvez aí perto de 20 miligramas, tá bom? Com algumas exceções para algumas doenças específicas. Mas o pessoal usa 100, usa 120, usa um monte de hemogenin junto com estano oral, junto com outras medicações associadas e um monte e aí dá uma salada e aí isso pode ser bem perigoso. Verdade. Tá bom? Então é isso, tá? Feito? Então, abraço, te vejo no próximo vídeo.